Olá, colega advogado, olá, colega advogada. Sejam mais uma vez bem-vindos ao nosso curso de advogando perante o Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas. Nesse módulo, nós daremos continuidade, como falamos no módulo passado, à questão das competências atribuídas aos órgãos jurisdicionais do Poder Judiciário e do Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas. No módulo passado, encerramos o módulo tratando da competência da Câmara Criminal. Nesse módulo, nós falaremos inicialmente de competências específicas, de competências especiais, que se tratam muitas vezes da competência do presidente do Tribunal de Justiça e da competência, por exemplo, do vice-presidente do Tribunal de Justiça. Para isso, convido os colegas a irmos à tela. Como vocês podem verificar, ao presidente do Tribunal de Justiça, inicialmente, é outorgada a competência de conhecer das petições de recursos para os tribunais superiores, decidindo os incidentes suscitados. Dessa competência, como vocês podem muito facilmente observar, cabe em regra e em tese ao presidente do Tribunal de Justiça o chamado juízo de admissibilidade dos recursos feitos, tanto recurso especial quanto recurso extraordinário, tanto recurso feito ou atribuído ao Superior Tribunal de Justiça, quanto recurso para o Supremo Tribunal Federal. Mas, como a gente vai ver mais para frente, essa atribuição, essa competência firmada no regimento interno do Tribunal do TJ de Alagoas, ela normalmente pode ser delegada. E aí depende da existência ou não de ato específico do presidente do tribunal, outorgando esse poder a uma outra autoridade que a gente vai ver mais para frente. Além disso, cabe ao presidente do tribunal relatar as medidas cautelar que visa conferir efeito suspensivo a recursos para os tribunais superiores, nos casos em que ainda não tenha sido proferido o juízo de admissibilidade, e nesse caso nós estamos tratando de uma hipótese bastante comum, principalmente na área criminal, onde muitas vezes faz-se necessário imprimir um efeito liminar, uma medida cautelar, dentro de um juízo, de um recurso que eventualmente ainda não foi proferida a admissibilidade, e cabe, neste caso, ao presidente do tribunal, justamente por ter a competência de fazer o juízo de admissibilidade do recurso, também atribuir ou não eventual efeito suspensivo de maneira cautelar, dentro do seu poder geral de cautela. Além disso, cabe decidir os pedidos de urgência em ações e recursos ainda não distribuídos, cabe, inclusive e principalmente, delegar ao vice-presidente do Tribunal de Justiça atribuições de caráter administrativo, em alguns casos, atribuições de caráter jurisdicional. Então, como vocês ouviram anteriormente, como nós já tínhamos antecipado, existe a possibilidade do presidente do Tribunal de Justiça, por meio de ato normativo, conceder ao vice-presidente, outorgar ao vice-presidente do tribunal uma série de atribuições. Normalmente, essas atribuições são aquelas de natureza administrativa, porque, em tese, o vice-presidente do tribunal ele não tem em si atribuições específicas do cargo, como a gente vai ver mais para frente. Então, muitas vezes, como forma de possibilitar uma maior racionalização do serviço, de possibilitar uma maior celeridade dos atos, tanto administrativos quanto, em alguns casos, jurisdicionais da Corte, é permitida, é outorgada ao presidente do tribunal, por meio de, mais uma vez reitero, por meio de ato normativo, que a gente vai ver mais para frente, delegar ao vice-presidente algumas dessas competências, algumas dessas atribuições, como a gente vai ver justamente agora. Ao vice-presidente, então, cabe, em tese, substituir o presidente em suas ausências e impedimentos eventuais. Veja que estamos falando de impedimentos eventuais, mas, acima de tudo, também cabe suceder na hipótese de vaga. E, na letra B, proferir por delegação do presidente o chamado juízo de admissibilidade em recursos especial e extraordinário, decidindo sobre sua admissibilidade e ainda sobre o seu processamento. Além disso, cabe o recurso de agravo de instrumento quando ele for eventualmente inadmitido. Então, cabe ao vice-presidente do tribunal processar o respectivo agravo de instrumento quando os recursos especial e extraordinário não forem admitidos. E aqui eu coloquei para vocês, para já deixar muito claro, que atualmente existe um ato normativo, que é o ato normativo número 2 de 2019. Esse ato normativo é importantíssimo dentro do contexto, porque ele atribui ao vice-presidente do TJ, especificamente dentro desse permissivo trazido pelo regimento, a possibilidade de fazer o juízo de admissibilidade dos recursos especial e extraordinário, bem como o processamento dos meios de impugnação interpostos contra as decisões proferidas no exercício desse mistério. Então,
Atualmente, como é que se encontra a estruturação disso? E isso é importantíssimo dentro da atividade do advogado. Né? Você, advogado, você, advogada, que eventualmente tiverem, por exemplo, um recurso de apelação em que tenha sido julgado improcedente e a partir daí, né, já interpostos os embargos de declaração, eventual embargo infringente, gostariam de interpor, gostariam de ajuizar, né, um recurso especial dirigido ao STJ, um extraordinário eventualmente ao STF, é importante que vocês saibam que atualmente, em função deste ato normativo, cabe ao vice-presidente do Tribunal de Justiça fazer o juízo de admissibilidade não só desses recursos, como de eventuais atos relativos a imprimir efeito suspensivo, medida cautelar dentro desses recursos. Então, originalmente, esse poder que é atribuído pelo regimento interno ao presidente do tribunal, por meio deste ato normativo, deste ano, inclusive, foi atribuído ao vice-presidente do tribunal, e isso também é importante em matéria de endereçamento. Claro, em razão do princípio da fungibilidade, se você, colega advogado, apresentar o seu recurso e endereçá-lo ao presidente do tribunal, é óbvio que isso não vai acarretar do seu não conhecimento, em função, como já disse antes, do princípio da fungibilidade. Mas é importante que vocês saibam e que isso operacionaliza inclusive um maior contexto dentro desse processamento, que essas petições sejam dirigidas ao vice-presidente do tribunal, justamente por conta do fato de que existe ato normativo delegando esses poderes excepcionalmente a ele dentro do contexto do regimento interno atual do TJ de Alagoas. Além disso, os embargos declaratórios eventualmente interpostos contra recursos, contra decisões tomadas em recursos, eventual agravo interno, terão como relator o desembargador que houver lavrado o acórdão. Como vocês sabem, os embargos declaratórios normalmente são interpostos para aclarar um julgamento, para aclarar uma decisão, para sanar contradição, omissão ou eventualmente uma obscuridade. Nestes casos, o que é que o regimento interno faz? Ele atribui ao próprio relator do julgamento, do recurso eventualmente interposto, a atribuição, a competência para julgar os embargos declaratórios e também eventual agravo interno. Então, nessas situações, cabe ao desembargador que proferiu o julgamento, que trabalhou, que processou, que já teve a atribuição de relatar aquele determinado processo perante o órgão fracionário, cabe a ele ser o relator tanto dos embargos declaratórios quanto eventualmente do agravo interno. Além disso, diz o regimento interno, e isso é importante também que seja dito, que sempre que possível não se distribuirão embargos infringentes criminais e os embargos de nulidade a desembargador que tiver proferido decisão ou participado do julgamento colegiado atacado. Como vocês sabem, estes embargos infringentes, eles seriam uma forma de recurso, uma forma de impugnação que, de uma certa maneira, estariam prejudicados se o próprio relator, a quem foi responsável pelo voto condutor do acórdão, se o próprio relator, que já foi ele quem apreciou o processo, que já foi ele quem conheceu da medida e deu o voto sobre o qual, eventualmente, nós estaríamos recorrendo, seria bastante prejudicial ao colega advogado que esse recurso tivesse como relator aquele próprio relator. Então, vejam, muito interessante esse paradigma do regimento interno, no qual ele determina, como vocês podem ver, que tanto no caso dos embargos infringentes criminais, quanto nos embargos de nulidade, essas situações terão como relator um outro desembargador que não aquele que já tiver proferido a decisão ou participado do julgamento colegiado atacado. Só que, cuidado, o desembargador que tenha proferido qualquer decisão ou participado do julgamento colegiado atacado, ele pode sim participar do julgamento. O que ele não poderá, volto a dizer, o que ele não poderá, em tese, é atuar, seja como relator, né, seja como revisor, justamente para evitar esse tipo de situação, esse tipo de parcialidade. Mas ele pode, senhores, atuar como vogal. Então o regimento interno, ele especificamente prevê que esses processos, esses recursos, eventualmente, não serão distribuídos ao desembargador que participou, que proferiu a decisão, mas que, eventualmente, de maneira excepcional, esse desembargador poderá participar do quórum para o julgamento do recurso, justamente dentro do contexto de vogal, ou seja, como responsável para evitar empates, como responsável pela composição do julgamento colegiado, como responsável por um dos votos proferidos para tomar o acórdão que será definitivamente imposto àquela determinada decisão. Além disso,
não será distribuída a ação de revisão criminal, que, como vocês sabem, é aquela ação que, paralelamente ao processo civil, seria no âmbito do processo penal a única ação cabível para retirar o trânsito em julgado, para atacar o trânsito em julgado de uma sentença penal condenatória, e aí, neste caso, ela não será distribuída à revisão, nem atuará como revisor o desembargador que tenha proferido qualquer decisão ou participado do julgamento colegiado atacado, salvo na hipótese em que todos os desembargadores que integram a Câmara Criminal se enquadrem nessa situação. E, por fim, diz ainda o regimento, que o mandado de segurança será normalmente distribuído para um dos integrantes das câmaras cíveis, salvo quando o ato atacado possuir natureza criminal ou tiver sido proferido por autoridade no exercício de jurisdição criminal. Na realidade, esse último item é razoavelmente fácil. Se o mandado de segurança tiver como atuação, como objeto, como ato coator, uma decisão de natureza cível, obrigatoriamente ele vai ser distribuído perante um dos relatores, por um dos desembargadores integrantes das câmaras cíveis. No entanto, se ele tiver como objeto uma decisão criminal, nessa situação específica, ele vai ser distribuído exclusivamente para os desembargadores que integram a Câmara Criminal do Tribunal de Justiça. E com isso, a gente tem um guarnecimento de matéria, porque afinal de contas não competiria à Câmara Criminal o julgamento de matéria cível e, da mesma forma, em regra, não competiria à Câmara Cível o julgamento de matéria criminal. Então, dessa forma, como se viu, os mandados de segurança serão originalmente distribuídos a um dos desembargadores integrantes ou das câmaras cíveis ou da Câmara Criminal, a depender do ato coator, a depender da autoridade e do ato que foi proferido e que eventualmente está sendo impugnado. Certo? Como vocês podem verificar, essas são todas as competências que nós podemos tratar no âmbito do regimento interno do TJ de Alagoas, do Código de Organização do TJ de Alagoas, e a partir dessas competências, da competência das câmaras cíveis, da competência da seção especializada cível, da competência da Câmara Criminal e dessas competências especiais, como vocês sabem, no módulo passado nós tratamos das competências dos órgãos fracionários Câmara Cível e Câmara Criminal e seção especializada cível, e nesse módulo nós iniciamos com essas competências especiais, digamos assim, que são normalmente atribuídas ao presidente e ao vice-presidente, e aos casos de embargos infringentes, embargos de declaração, mandado de segurança, que tem um trâmite e um processamento especial. Mas é importantíssimo, senhores advogados, que vocês tenham conhecimento das normativas referentes aos atos e formalidades dos atos presentes no TJ de Alagoas. Então, talvez mais importante do que as competências que vocês podem eventualmente parar, que vocês podem eventualmente depois reler isso no material, no próprio regimento interno, o regramento referente à formalidade dos atos processuais no TJ de Alagoas é algo que, por muitas vezes, pode fazer com que o colega advogado iniciante tenha algum tipo de prejuízo, tenha algum tipo de dificuldade. Então, já que o objetivo principal desse curso é justamente trazer esses aspectos práticos, trazer esse entendimento, né, de uma certa forma consolidado, a partir da atuação do TJ de Alagoas, é que nós vamos, a partir de agora, tratar de como se estrutura a formalização, a formalidade dos atos processuais perante o Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas. Então, no slide seguinte, nós diagramamos, como vocês podem verificar, esses principais atos e formalidades. Nós vamos passar alguns slides, nós vamos conversar bastante sobre isso, mas em princípio é preciso que vocês compreendam que o TJ de Alagoas foi um dos primeiros tribunais a adotar a questão do processo virtualizado. Para vocês terem ideia, desde 2007, quando houve a virtualização dos 12 juizados especiais presentes na capital, né, no município de Maceió, na comarca de Maceió, o Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas tem tomado, de maneira bastante pioneira, essa atuação capitaneada no sentido de virtualizar o máximo possível todo o processamento dos atos e formalidades presentes no Poder Judiciário do Estado de Alagoas. Não é à toa que você, colega advogado ou colega advogada, deve saber que o TRF da 5ª Região começou esse processo de uma maneira bem mais tardia. A Justiça Federal do Estado de Alagoas, por exemplo, começou a integralizar a questão do processo virtual a partir deste ano e do ano passado. Então, o TJ de Alagoas hoje, todo o processamento, em regra, dos atos, tanto iniciais quanto intermediários, presentes no Poder Judiciário de Alagoas, estão trazidos dentro dessa forma virtual. Por isso
que o colega advogado vai necessariamente, para poder atuar, ter o certificado digital e ter o seu computador devidamente estruturado, devidamente instalado, os plugins necessários para que vocês possam trabalhar junto ao TJ. E aí é importante que vocês, se tiverem qualquer dúvida, podem entrar em contato tanto com o TJ de Alagoas, pelo pessoal que trabalha com a Softplan, pelo pessoal que trabalha com SAG, existe um setor específico para esclarecimento de dúvidas dos colegas advogados, e também podem buscar a seccional alagoana da nossa Ordem dos Advogados do Brasil, que também pode prestar esses esclarecimentos. Né? Uma vez instalado, né, vocês não terão dificuldade alguma para protocolar determinados atos. Lembrando que mídias, vídeos e eventuais áudios, o SAG ele não tem condições de receber isso diretamente. Então, caso haja necessidade de vocês protocolarem vídeos ou áudios, nessa situação específica, vocês devem informar na petição que procederão à juntada desse tipo de mídia e aí levar isso até o cartório para que ele possa receber a mídia, geralmente em CD, ou eventualmente em pendrive, mas normalmente em CD, ou DVD, enfim, e neste momento eles vão dar uma certidão e vão fazer a juntada disso nos autos. Somente as unidades judicionais do Poder Judiciário de Alagoas é que tem capacidade para receber prioritariamente essas mídias. Estou falando exclusivamente de vídeos e áudios. As demais mídias, como fotos, PDFs, elas podem ser inseridas dentro do sistema de automação do Judiciário e serão com certeza necessárias dentro da atividade do colega advogado e da colega advogada. Então vejam, como eu tinha reiterado, o Tribunal de Justiça adota o uso do sistema de processo eletrônico na tramitação de feitos, que aqui é denominado de sistema de automação da justiça. Ele tem uma regulamentação nacional importantíssima, principalmente para o controle de prazos, que é a Lei 11.419 de 2006. Isso significa, colega advogado, que as intimações, eventuais notificações vão ser sempre feitas consideradas a publicação dos atos no Diário da Justiça eletrônico do Estado de Alagoas. E aí a gente vai precisar explicar um pouco mais sobre isso para evitar eventuais dúvidas. Senhores, isso, infelizmente, não existe um procedimento único, não existe um sistema único adotado por todos os tribunais do país. Para vocês terem ideia, o TRF da 5ª Região, a Justiça Federal do Estado de Alagoas, utiliza, como vocês devem saber, o Projude. Desculpe, ela utiliza o outro sistema de automação judiciária, não é o Projude, ela utiliza do PJE. O TJ de Alagoas já usa o SAG, os juizados especiais da Justiça Federal usam o CRETA. Então, o sistema do STJ é um sistema específico deles. O STF tem outro sistema de virtualização. Então, infelizmente, para o colega advogado, isso pode trazer algum tipo de complexidade, isso pode trazer algum tipo de problema no dia a dia. Mas, de uma coisa vocês precisam ficar certos. No âmbito da publicação dos atos processuais, o Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas adotou não a sistemática do PJE, aquela sistemática em que você, colega, recebe um e-mail, que tem um prazo para fazer a leitura dos atos processuais. Não é assim que funciona no TJ de Alagoas. Nós adotamos aqui no TJ o sistema do DJE. E o que é que isso tem de especial? Voltemos para a tela. Tem de especial porque todo ato vai ter uma diferenciação entre disponibilização e publicação, certo? Isso é importante para que a gente considere a data da publicação e, eventualmente, quando é que se vai se dar a chamada contagem dos prazos processuais. Aliás, poucas coisas são tão constrangedoras, eventualmente, para um colega advogado do que perder um prazo. Então é preciso que você, colega, que venha atuar junto ao TJ de Alagoas, saiba como é que se dá a contagem dos prazos processuais. Obviamente não estou aqui para dar uma aula de processo civil ou de processo penal, vocês sabem muito bem as diferenças relativas aos dois, mas especificamente relativa à tratativa da virtualização no DJE. Então, todo o processo, toda a publicação, seja ela de natureza notificatória ou intimatória, ela vai ter essa pequena diferença entre a disponibilização e a efetiva publicação. Vocês devem receber a notificação de que um determinado ato foi disponibilizado. No entanto, de acordo com a Lei 11.419, essa mesma lei que a gente já tinha falado anteriormente, considera-se data da publicação somente o primeiro dia útil subsequente ao da disponibilização,
e a contagem dos prazos só se dá no primeiro dia útil que se seguir ao considerado como data da publicação. Então, deixa eu tentar descomplicar, certo? Quando vocês receberem a notificação de que um determinado ato, de que uma determinada notificação foi disponibilizada, isso não significa que os prazos começaram a ser contados. A data da disponibilização não é considerada data da publicação. Então, a partir do momento em que um determinado ato, por exemplo, uma intimação, ela foi disponibilizada no Diário Oficial, eu vou começar a contar como data da publicação o primeiro dia útil subsequente a ele. No entanto, eu não começo a fazer a contagem dos prazos nesse dia. De acordo com essa mesma lei, a contagem dos prazos processuais só vai se operar no dia subsequente útil ao dia da publicação. Então, se eventualmente um determinado ato foi disponibilizado na quinta-feira, onde sexta-feira era dia útil, isso vai significar que, em sendo disponibilizado na quinta, será considerada como data da publicação a sexta-feira. No entanto, eu já vou considerar a sexta-feira para minha contagem de prazos processuais? Não. Eu começarei a contar os meus prazos processuais a partir do primeiro dia útil seguinte à data da publicação. Então, se sexta-feira foi considerada a data da publicação, eu vou ignorar o sábado, vou ignorar o domingo, e se segunda-feira for dia útil, necessariamente é esse o dia que eu vou começar a proceder à contagem dos meus prazos processuais, certo? Então é importante que o colega saiba que, independentemente do CPC ou do CPP, a contagem do prazo processual a partir da publicação no DJE leva em consideração essa lei específica que trata da publicação dos atos virtuais. Mais uma vez reitero, é importante que o colega leia a Lei 11.419 de 2006. Senhores, em função disso, justamente pelo delongar dessas especificidades, nós vamos deixar para o próximo módulo para falarmos de maneira mais específica, mais paradigmática, com mais exemplos, a questão das formalidades dos atos processuais presentes no TJ. De toda sorte, mais uma vez, eu agradeço a atenção e a paciência e convido vocês a, mais uma vez, estarmos conosco nesse próximo módulo em que continuaremos essa análise sobre as formalidades dos atos processuais perante o TJ de Alagoas.